Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Capítulo 1. A Igreja de Cristo. O objeto de seu supremo cuidado. Melbourne, Austrália, 23 de dezembro de 1892. Queridos irmãos da Associação Geral, testifico aos meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, por débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra a que ele confere sua suprema atenção. Enquanto a todos dirige o convite para irem a ele e serem salvos, comissiona seus anjos para prestar divino auxílio a toda a alma que a ele se achega com arrependimento e contrição. E pessoalmente, por meio de seu Espírito Santo, está no meio de sua igreja. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Ó ministros e toda a igreja, sejam estas as expressões que, brotando do coração, correspondam à grande bondade e amor de Deus para conosco, como um povo e a cada um de nós individualmente. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Vós que assistes na casa do Senhor, nos átrios da casa de nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó, e a Israel para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Considerai, meus irmãos e irmãs, que o Senhor tem um povo escolhido, a sua igreja, para ser sua propriedade, sua própria fortaleza, que ele também num mundo contaminado pelo pecado e rebelde, e determinou que nenhuma autoridade nela se conhecesse, lei alguma fosse por ela reconhecida, a não serem as suas próprias. Satanás tem uma grande confederação que é sua igreja. Cristo a denomina sinagoga de Satanás, porque seus membros são filhos do pecado. Os membros da igreja de Satanás têm estado sempre a trabalhar para inutilizar a lei divina e estabelecer confusão entre o bem e o mal. Satanás trabalha com grande poder nos filhos da desobediência e por meio deles a fim de exaltar a traição e a apostasia como se fosse verdade e lealdade. E na presente época, o poder de sua inspiração satânica está movimentando as forças vivas para promover a grande rebelião contra Deus iniciada no céu. Distinções claras e determinadas. Na época atual, a igreja precisa vestir suas belas vestes. Cristo, justiça nossa. Há distinções claras e precisas a serem restauradas e expostas ao mundo, exaltando-se acima de tudo os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A beleza da santidade deve aparecer em seu brilho natural, em contraste com a deformidade e trevas dos que são desleais, daqueles que se revoltam contra a lei de Deus. Assim, reconhecem a Deus e a sua lei, fundamento de seu governo no céu e em todos os seus domínios terrestres. Sua autoridade deve ser conservada distinta e clara perante o mundo, e não ser reconhecida lei alguma que esteja em oposição às leis de Jeová. Se em desafio às disposições divinas for permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou ações, o propósito de Deus será frustrado. Se a igreja vacilar aqui, por mais especioso que seja o pretexto apresentado para tal, contra ela haverá registrada nos livros do céu uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo.
A Igreja tem que manter seus princípios perante todo o universo celeste e os reinos deste mundo, de maneira firme e decidida. Uma inabalável fidelidade na manutenção da honra e da santidade da lei de Deus despertará a atenção e a admiração do mundo, e muitos, pelas boas obras que contemplarem, serão levados a glorificar nosso Pai Celestial. Os que são leais e verdadeiros são portadores de credenciais do céu e não dos potentados da terra. Todos os homens saberão quem são os escolhidos e fiéis discípulos de Cristo, e os conhecerão quando forem coroados e glorificados, como hão de ser os que honraram a Deus e a quem Ele honrou, tornando-os possuidores de um peso eterno de glória. O Senhor proveu a sua igreja de capacidade e bênçãos para que apresentasse ao mundo uma imagem de sua própria suficiência e nele se completasse como uma contínua representação de outro mundo, eterno, onde há leis mais elevadas que as terrestres. Sua igreja deve ser um templo construído segundo a semelhança divina, e o anjo arquiteto trouxe do céu a sua vara de ouro para medir, a fim de que cada pedra seja lavrada e ajustada pela medida divina, e polida para brilhar como um emblema do céu, irradiando em todas as direções os refulgentes e luminosos raios do sol da justiça. A igreja há de ser alimentada com o maná do céu e guardada unicamente sob a proteção de sua graça. Vestida com a completa armadura de luz e justiça, ela entra em seu conflito final. A escória material imprestável será consumida, e a influência da verdade testifica ao mundo de seu caráter santificador e enobrecedor. Experiências divinas. O Senhor Jesus está provando os corações humanos por meio da concessão de sua misericórdia e graça abundantes. Está efetuando transformações tão admiráveis que Satanás, com toda a sua vanglória de triunfo, com toda a sua confederação para o mal, reunida contra Deus e contra as leis de seu governo, fica a olhá-las como a uma fortaleza, inexpugnável aos seus sofismas e enganos. São para ele um mistério incompreensível. Os anjos de Deus, serafins e querubins, potestades encarregadas de cooperar com as forças humanas, veem com admiração e alegria que homens decaídos, que eram filhos da ira, estejam por meio do ensino de Cristo, formando caráter segundo a semelhança divina, para serem filhos e filhas de Deus e desempenharem um papel importante nas ocupações e prazeres do céu. À sua igreja deu Cristo amplas possibilidades para que viesse a receber de sua possessão resgatada e comprada um grande tributo de glórias. A igreja, revestida da justiça de Cristo, é sua depositária, na qual as riquezas de sua misericórdia, amor e graça se hão de por fim revelar plenamente. A declaração que fez em sua oração intercessora de que o amor do Pai é tão grande para conosco como para consigo mesmo na qualidade de Filho unigênito, e que estaremos com Ele onde estiver e que seremos um com Cristo e o Pai, é uma maravilha para a hoste celestial e constitui sua grande alegria. O dom de seu Espírito Santo, rico, pleno e abundante, deve ser para sua igreja semelhante a uma protetora muralha de fogo, contra que não prevalecerão os poderes do inferno. Na imaculada pureza e perfeição de seu povo, Cristo vê a recompensa de todos os seus sofrimentos, humilhação e amor, e como suplemento de sua glória, sendo ele o grande centro de que irradia toda a glória. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A Igreja, a propriedade de Deus. A Igreja é a propriedade de Deus, e Deus constantemente dela se lembra ao estar ela no mundo, sujeita às tentações de Satanás. Cristo nunca se esquece dos dias de sua humilhação. Passadas as cenas de sua humilhação, Jesus nada perdeu de sua humanidade. Tem o mesmo amor terno e compassivo e sempre se compadece dos ais humanos.
Sempre tenha em mente que foi um varão de dores, familiarizado com a tristeza. Não se esquece do povo que representa, que se está esforçando por manter a sua espezinhada lei. Sabe que o mundo que o odiou, odeia-os também. Embora Jesus Cristo tenha entrado nos céus, ainda há uma corrente viva que liga os seus crentes ao seu próprio coração de infinito amor. O mais humilde e fraco é ligado intimamente ao seu coração por um elo de simpatia. Nunca se esquece ele de que é o nosso representante, de que tem a nossa natureza. Jesus vê na terra a sua igreja verdadeira, cuja maior ambição é com ele cooperar na grande obra de salvar almas. Ouve-lhes as orações apresentadas em contrição e poder, e a onipotência não lhes pode resistir aos rogos para a salvação de qualquer membro provado e tentado do corpo de Cristo. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus sempre vive para interceder por nós, por nosso Redentor, que bênçãos não poderá o verdadeiro crente receber. A igreja, prestes a entrar no seu mais duro conflito, será para Deus o objeto mais querido na terra. A confederação do mal será estimulada com poder de baixo e Satanás lançará todo o opróbrio possível sobre os escolhidos que ele não pode enganar e iludir com suas invenções e falsidades satânicas. Mas, exaltado a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados, fechará Cristo, nosso representante, cabeça ou coração, ou encolherá sua mão ou falsificará sua promessa? Não, nunca, nunca. Identificado com sua igreja. Deus tem uma igreja, um povo escolhido. E pudessem todos ver, como eu tenho visto, quão intimamente Cristo se identifica com seu povo, não se ouviria uma mensagem como essa que denuncia a igreja como Babilônia. Deus tem um povo que é seu coobreiro, e este tem avançado direito, tendo em vista a sua glória. Ouve a oração de nosso representante nos céus. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Oh, como o chefe divino almejava ter sua igreja consigo! Com ele haviam comungado com seus sofrimentos e humilhação, e é a sua mais elevada alegria tê-los consigo, para serem participantes de sua glória. Cristo reclama o privilégio de ter sua igreja consigo. Quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Tê-los consigo está de acordo com o concerto da promessa e o pacto feito com seu Pai. Reverentemente apresenta a ele, no trono da graça, a consumada redenção para seu povo. O arco da promessa circunda nosso substituto e penhor ao lançar sua amorável petição. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Contemplaremos o Rei em sua beleza e a igreja será glorificada. Como Davi, podemos agora orar. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Têm os homens prosseguido na desobediência à lei de Deus até alcançarem um grau de insolência sem paralelo. Os homens estão se educando na desobediência e apressadamente se aproximam do limite da paciência e do amor de Deus, e Deus certamente intervirá. Certamente ele vindicará sua honra e reprimirá a iniquidade prevalecente. Será o povo que guarda o mandamento de Deus arrastado na iniquidade dominante?
Por ser a lei de Deus alvo de escárnio universal, serão tentados a pensar menos nessa lei, que é o fundamento de seu governo tanto no céu como na terra? Não, para sua igreja, sua lei se torna mais preciosa, santa e digna de honra, ao lançarem os homens sobre ela escárnio e desprezo. Como Davi, podem dizer: eles têm quebrantado a tua lei. Pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por isso tenho em tudo como retos os teus preceitos, e aborreço toda a falsa vereda. A igreja militante não é agora a igreja triunfante, mas Deus a ama e descreve pelo profeta como ele se opõe e resiste a Satanás, que veste os filhos de Deus nos trajes mais negros e corruptos e pleiteia o privilégio de destruí-los. Os anjos de Deus protegiam-nos dos assaltos do inimigo. Diz o profeta: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e o vestiram de vestidos. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Mestres que devem ser evitados. Quando homens se levantam pretendendo ter uma mensagem de Deus, mas em vez de combaterem contra os principados e potestades e os príncipes das trevas deste mundo, eles formam um falso esquadrão, virando as armas de guerra contra a igreja militante, tende medo deles, não possuem as credenciais divinas. Deus não lhes deu tal responsabilidade no trabalho. Eles desejam derrubar aquilo que Deus deseja restaurar pela mensagem de Laodiceia. Ele só fere para poder curar e não para fazer perecer. O Senhor não confere a nenhum homem uma mensagem que desanimará e desacoroçoará a igreja. Ele reprova, censura, castiga, mas é apenas para poder restaurar e aprovar afinal. Quanto se alegrou meu coração com o relatório da Associação Geral de que muitos corações foram abrandados e conquistados, que muitos fizeram humildes confissões e removeram da porta do coração o entulho que conserva fora o Salvador. Como é que estes folhetos que denunciam a Igreja Adventista do Sétimo Dia como Babilônia se espalharam por toda a parte no mesmo tempo em que a Igreja estava recebendo o derramamento do Espírito de Deus? Como é que os homens podem ser tão enganados que imaginem consistir o alto clamor em retirar o povo de Deus da comunhão de uma igreja que está gozando um período de refrigério? Oh, que essas almas enganadas entrem na corrente e recebam a bênção e sejam dotadas de poder do alto. Todo professor deve ser um discípulo, a fim de que os seus olhos possam ser ungidos para ver as evidências do avanço da verdade de Deus. Se quiser comunicar luz aos outros, devem os raios do sol da justiça brilhar em seu próprio coração. The Review and Herald, 18 de fevereiro de 1890. Organização e desenvolvimento. Já faz 40 anos que foi introduzida a organização entre nós como um povo. Fiz parte daqueles que tiveram experiência ao estabelecê-la desde o princípio. Conheço as dificuldades que tiveram de ser enfrentadas, os males que ela se destina a corrigir. E tenho notado sua influência em relação com o crescimento da causa.
Na fase inicial da obra, Deus nos deu luz especial sobre este ponto e esta luz, juntamente com as lições que a experiência nos ensinou, deveria ser tida em cuidadosa consideração. Desde o início, nossa obra teve caráter empreendedor. Reduzido era o nosso número, e em sua maior parte procedente das classes pobres. Nossas ideias eram quase desconhecidas do mundo. Não tínhamos casas de culto, possuíamos poucas publicações e reduzidíssimos recursos para levar avante a nossa obra. As ovelhas estavam esparsas pelas estradas e caminhos, nas cidades, aldeias e matas. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus eram a nossa mensagem. Unidade de fé e de doutrina. Meu esposo, juntamente com os pastores José Bates, Stephen Peirce, Iran Edson e outros que eram fervorosos, nobres e fiéis, estavam entre os que, depois da passagem do tempo, em 1844, buscaram a verdade como a um tesouro escondido. Reuníamo-nos sentindo angústia de alma, a fim de orar para que fôssemos um na fé e doutrina, pois sabíamos que Cristo não está dividido. Cada vez tomávamos um ponto para assunto de nossa investigação. Abriam-se as Escrituras com sentimento de temor. Jejuávamos frequentemente, a fim de pôr-nos em melhor disposição para compreender a verdade. Se depois de fervorosa oração não compreendíamos algum ponto, o discutíamos e cada qual exprimia livremente sua opinião. De novo, então, nos curvávamos em oração, e ardentes súplicas ascendiam ao céu para que Deus nos ajudasse a ver de uma mesma maneira, para que fôssemos um como Cristo e o Pai são um. Muitas lágrimas eram derramadas. Assim passávamos muitas horas. Algumas vezes passávamos a noite toda em solene investigação das Escrituras para compreender a verdade para o nosso tempo. Em algumas ocasiões, o Espírito de Deus descia sobre mim, e porções difíceis eram esclarecidas pelo modo indicado por Deus, e havia então perfeita harmonia. Éramos todos de um mesmo pensamento e espírito. Procurávamos muito ansiosamente que as Escrituras não fossem torcidas para adaptarem-se às opiniões de qualquer pessoa. Procurávamos fazer com que nossas divergências de opiniões fossem tão pequenas quanto possível, não insistindo nós sobre pontos que eram de menos importância, a respeito dos quais havia opiniões divergentes. A preocupação de toda a alma, porém, era promover entre os irmãos uma condição que correspondesse à oração de Cristo para que seus discípulos pudessem ser um, assim como o são ele e o Pai. Algumas vezes, um ou dois irmãos obstinadamente se punham à opinião apresentada e agiam de acordo com os sentimentos naturais do coração. Quando, porém, essa disposição aparecia, suspendíamos nossas investigações e adiávamos a reunião para que cada um tivesse a oportunidade de buscar a Deus em oração e, sem consulta com o outrem, estudasse o ponto de divergência, rogando luz do céu. Com expressões de amizade nos despedíamos, para de novo reunirmos-nos tão breve quanto possível para mais investigações. Por vezes o poder de Deus descia sobre nós de uma maneira assinalada, e quando a clara luz revelava os pontos da verdade, chorávamos e regozijávamos-nos juntamente. Amávamos a Jesus e amávamos-nos uns aos outros. O nosso número aumentava gradualmente. A semente lançada era regada por Deus, que a fazia crescer. A princípio, reuníamos-nos para o culto e apresentávamos a verdade àqueles que vinham para ouvir em casas particulares, em celeiros, bosques e edifícios escolares. Não demorou muito, porém, e pudemos construir humildes casas de oração. A adoção da ordem eclesiástica. Aumentando o nosso número, tornou-se evidente que sem alguma forma de organização haveria grande confusão e a obra não seria levada avante com êxito. A organização era indispensável para prover a manutenção do ministério, para levar a obra a novos campos, para proteger dos membros indignos tanto as igrejas como os ministros, para a conservação da propriedade da igreja, para a publicação da verdade pela imprensa e para muitos outros fins.
Havia, no entanto, entre nosso povo um forte sentimento contrário à organização. Os adventistas do primeiro dia opunham-se à organização e a maior parte dos adventistas do sétimo dia entretinham as mesmas ideias. Buscamos o Senhor em oração fervorosa para que pudéssemos compreender sua vontade, e seu Espírito nos iluminou, mostrando-nos que deveria haver ordem e perfeita disciplina na igreja, e era essencial a organização. Método e ordem manifestam-se em todas as obras de Deus em todo o universo. A ordem é a lei do céu e deveria ser a lei do povo de Deus sobre a terra. Tivemos uma árdua luta para estabelecer a organização. Apesar de o Senhor dar testemunho após testemunho a esse respeito, a oposição era forte e teve de ser enfrentada repetidas vezes. Sabíamos, porém, que o Senhor Deus de Israel nos estava dirigindo e guiando pela sua providência. Empenhamo-nos na obra da organização, e uma evidente prosperidade acompanhou esse movimento progressista. Como o desenvolvimento da obra nos impelisse a novos empreendimentos, dispusemo-nos a começá-los. O Senhor nos dirigiu o Espírito para a importância da obra educativa. Vimos a necessidade de escolas para que nossos filhos pudessem receber instrução isenta dos erros da falsa filosofia e sua educação estivesse em harmonia com os princípios da Palavra de Deus. A necessidade de instituições de saúde fora-nos encarecida para auxílio e instrução de nosso próprio povo e como meio de beneficiar e esclarecer a outros. Este empreendimento foi também levado avante. Tudo isto era obra missionária da mais elevada espécie. Os resultados do esforço conjunto. Nossa obra não era mantida por grandes donativos ou legados, pois poucos homens abastados tínhamos entre nós. Qual é o segredo de nossa prosperidade? Temo-nos movidos sob as ordens do príncipe de nossa salvação. Deus nos tem abençoado os esforços unidos. A verdade tem se espalhado e florescido. Tem se multiplicado as instituições. A semente de mostarda cresceu até tornar-se uma grande árvore. O sistema da organização alcançou êxito grandioso. Foi adotada a contribuição sistemática segundo o plano bíblico. O corpo foi ligado pelo auxílio de todas as juntas. Na medida do avanço feito, ficou provado ser eficiente o nosso sistema de organização. Ninguém acaricie o pensamento de que podemos dispensar a organização. A ereção dessa estrutura custou-nos muito estudo e orações em que rogávamos sabedoria e as quais sabemos que Deus ouviu. Foi edificada sob sua direção por meio de muito sacrifício e contrariedades. Nenhum de nossos irmãos esteja tão iludido que tente derribá-la, pois acarretaria assim um estado de coisas que nem é possível imaginar. Em nome do Senhor declaro-vos que ela há de ser firmemente estabelecida, robustecida e consolidada. Ao mando de Deus, ide, avançamos quando as dificuldades a serem superadas faziam com que o avanço parecesse impossível. Sabemos quanto custou no passado executar os planos de Deus, que fizeram de nós o povo que somos. Portanto, cada um tenha o máximo cuidado para não conturbar a mente no tocante a estas coisas que Deus ordenou para a nossa prosperidade e êxito no avançamento de sua causa. Os anjos trabalham harmonicamente. Perfeita ordem caracteriza todos os seus movimentos. Quanto mais aproximadamente imitarmos a harmonia e ordem da hóstia angélica, tanto maior êxito terão os esforços desses agentes celestiais em nosso favor. Se não virmos necessidade de ação harmônica e formos desordenados, indisciplinados e desorganizados em nossa maneira de agir, os anjos que são perfeitamente organizados e se movem em perfeita ordem não poderão com êxito trabalhar por nós. Afastar-se-ão pesarosos, pois não estão autorizados a abençoar a confusão, distração e desorganização. Todos os que desejarem a cooperação dos mensageiros celestiais devem trabalhar em harmonia com eles. Os que receberam a unção do céu, em todos os seus esforços acoroçoarão a ordem, a disciplina e a unidade de ação, e então os anjos de Deus poderão cooperar com eles.
Mas nunca, jamais esses mensageiros celestes sancionarão a irregularidade, a desorganização e a desordem. Todos estes males são o resultado dos esforços de Satanás para enfraquecer-nos as forças, destruir-nos a coragem e evitar a ação bem-sucedida. Satanás bem sabe que o sucesso apenas pode acompanhar a ação ordenada e harmoniosa. Bem sabe que tudo que se relaciona com o céu se acha em perfeita ordem, e sujeição e disciplina perfeita caracterizam os movimentos da hoste angélica. Ele estuda e faz esforços para levar os cristãos professos o mais longe possível da disposição ordenada por Deus. Portanto, engana até o povo professo de Deus e faz-lhes crer que a ordem e a disciplina são inimigas da espiritualidade, que a única segurança para eles consiste em seguir cada qual seu próprio rumo e, de maneira especial, permanecer separado das corporações de cristãos que andam unidos e trabalham para estabelecer a disciplina e a harmonia de ação. Todos os esforços feitos para se estabelecer a ordem são considerados perigosos, tidos como uma restrição da legítima liberdade, e por isso são temidos como se fossem um arremedo do papado. Estas dedicadas almas consideram virtude o jactar-se de sua liberdade de pensar e agir independentemente. Não atendem a nenhum parecer de outrem. Não se deixam ensinar por quem quer que seja. Foi-me mostrado que a obra especial de Satanás é introduzir os homens a crer que Deus lhes ordena agirem por si mesmos e escolherem seu próprio caminho independentemente de seus irmãos. Responsabilidade individual e unidade cristã. Deus está guiando um povo do mundo para exaltar a plataforma da verdade eterna, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Disciplinará e habilitará seu povo. Eles não estarão em divergência, um crendo uma coisa e outro tendo fé e opiniões inteiramente opostas e movendo-se cada qual independentemente do conjunto. Pela diversidade dos dons e governos que ele pôs em sua igreja, todos alcançarão a unidade da fé. Se alguém forma seu próprio conceito no tocante à verdade bíblica, sem atender à opinião de seus irmãos, e justifica seu procedimento alegando que tem o direito de pensar livremente, impondo suas ideias então aos outros, como poderá cumprir a oração de Cristo? E se outro e outro ainda se levantam, cada qual afirmando seu direito de crer e falar o que lhe aprouver, sem atentar para a fé comum, onde estará aquela concórdia que existia entre Cristo e seu Pai e para cuja existência entre seus irmãos Cristo orou? Posto que tenhamos uma obra individual e individual responsabilidade perante Deus, não devemos seguir nosso próprio critério independentemente, sem tomar em consideração as opiniões e sentimentos de nossos irmãos, pois tal proceder acarretaria desordem na igreja. É dever dos ministros respeitarem o discernimento de seus irmãos, mas suas relações mútuas, assim como as doutrinas que ensinam, deveriam ser submetidas à prova da lei e do testemunho. Se então os corações forem dóceis, não haverá divisão entre nós. Alguns se inclinam a ser desordenados e apartam-se dos grandes marcos da fé, mas Deus está atuando em seus ministros para que sejam um na doutrina e no espírito. É necessário que nossa unidade hoje seja de caráter tal que resista à prova. Temos muitas lições para aprender e muitíssimas para desaprender. Tão somente Deus e o céu são infalíveis. Quem acha que nunca terá de abandonar uma opinião formada e nunca terá ocasião de mudar de critério, será decepcionado. Enquanto nos apegarmos obstinadamente às nossas próprias ideias e opiniões, não poderemos ter a unidade pela qual Cristo orou. Quando um irmão recebe nova luz sobre as Escrituras, deve expor francamente sua maneira de entender e todo ministro deve investigar as Escrituras com espírito de singeleza, a fim de ver se os pontos apresentados podem ser corroborados pela palavra inspirada. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos,
apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versos 24 e 25. Que coisas Deus tem feito! Passando em revista a nossa história, percorrendo todos os passos de nosso progresso até o estado atual, posso dizer: louvado seja Deus! Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele como dirigente. Nada temos a recear no futuro, a não ser que nos esqueçamos do caminho pelo qual Deus nos tem conduzido. Somos agora um povo forte se pomos nossa confiança no Senhor, pois estamos a tratar com as poderosas verdades da Palavra de Deus. Tudo temos que agradecer. Se andamos na luz, como resplandece ela sobre nós, procedente dos vivos oráculos divinos, teremos grandes responsabilidades correspondentes à grande luz a nós conferida por Deus. Temos muitos deveres a cumprir, porque fomos feitos depositários da verdade sagrada, a ser dada ao mundo em toda a sua beleza e glória. Somos devedores a Deus por todas as regalias que Ele nos confiou para embelezarmos a verdade com a santidade de nosso caráter e comunicarmos a mensagem de exortação, consolo, esperança e amor àqueles que estão nas trevas do erro e pecado. Graças a Deus pelo que já tem sido feito no sentido de prover aos nossos jovens recursos para a educação religiosa e intelectual. Muitos têm sido instruídos para desempenhar uma parte nos vários ramos da obra, não somente na América, mas nos campos estrangeiros. O prelo tem fornecido a literatura que difunde extensamente o conhecimento da verdade. Todos os donativos que, quais regatos, têm avolumado ao afluxo das contribuições, devem ser para nós justo motivo de gratidão a Deus. Temos hoje um exército de jovens que, se for convenientemente dirigido e animado, muito poderá fazer. Necessitamos de que nossos filhos creiam a verdade. Desejamos que sejam abençoados por Deus. Queremos que desempenhem uma parte em bem organizados planos para auxiliarem outros jovens. Sejam eles de tal maneira preparados que possam corretamente representar a verdade, dando a razão da esperança que neles há e honrando a Deus em qualquer ramo da obra para que estiverem habilitados. Como discípulos de Cristo, temos o dever de difundir a luz que sabemos faltar ao mundo. Que o povo de Deus enriqueça em boas obras, reparta de boa mente e seja comunicável. Que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, versos 18 e 19. A igreja remanescente não é Babilônia. Muito me entristecia ao ler o folheto publicado pelo irmão S. e pelos que com ele se associam na obra que está fazendo. Sem meu consentimento, têm eles feito seleções dos testemunhos e as inseriram no folheto que publicaram para dar a aparência de que meus escritos apoiam e aprovam a posição que advogam. Ao fazê-lo, fazem o que nem é justo nem correto. Ao tomarem desautorizadas liberdades, apresentam ao povo uma teoria que engana e destrói. Em tempos passados, muitos outros fizeram a mesma coisa e deram a parecer que os testemunhos apoiavam posições que eram insustentáveis e falsas. Tenho recebido luz no sentido de que a posição assumida pelo irmão S. e seus simpatizantes não é verdadeira, mas um dos eis aqui e eis ali que caracterizam os dias em que vivemos. Como exemplo da maneira em que o irmão S. compilou este folheto, relatarei o seguinte incidente. Escrevi uma carta particular a um de nossos ministros e, de maneira bondosa, pensando que isso seria um auxílio ao irmão S., esse irmão lhe enviou uma cópia dela. Mas, em vez de a considerar como uma questão para o seu auxílio pessoal, ele imprime porções dela num panfleto como testemunho não publicado para apoiar a posição que ele assumira. É isso honroso? Nada há no testemunho para apoiar a posição mantida pelo irmão S., mas ele faz mau uso disto, como muitos fazem com as Escrituras, para prejuízo de sua própria alma e da dos outros.
Deus julgará os que tomam desautorizada liberdade, fazendo uso de meios desonrosos com o fim de dar caráter e influência àquilo que eles consideram como sendo uma verdade. Usando uma carta particular enviada a outra pessoa, abusa o irmão S dos bondosos esforços enviados por alguém que o desejava ajudar. As facções que publicaram folhetos sobre o alto clamor e a queda de todas as igrejas evidenciam que o Espírito Santo de Deus não está operando com eles. Por seus frutos os conhecereis. Os que recebem os folhetos que advogam essa falsa posição terão a impressão de que eu a apoio e de que estou unida com esses obreiros na proclamação daquilo que eles chamam a nova luz. Sei que sua mensagem está misturada com a verdade, mas a verdade é mal aplicada e torcida pela sua ligação com o erro. Quero dizer ao irmão que enviou a esses homens a cópia da carta que eu lhe escrevi, que nenhum pensamento tenho de censurá-lo e ninguém deve fazer-lhe a mínima censura quanto a este assunto. Se eu fizesse um mau juízo e o censurasse, quando seus motivos e intenções eram bons, incorreria no desagrado de Deus. Se o irmão que ele desejou ajudar tomou liberdades e traiu a sua confiança, não censure a si mesmo, nem se aflija pelos resultados da infidelidade dele. Instrução aos discípulos. Questões há nos testemunhos escritos que não são para o mundo em geral, mas para os filhos de Deus crentes, e não é próprio tornar públicos para o mundo instruções, advertências, reprovações ou conselhos dessa espécie. O Redentor do mundo, o enviado de Deus, o maior mestre que os filhos dos homens já conheceram, apresentou algumas questões instrutivas, não para o mundo, mas somente para os seus discípulos. Embora tivesse mensagens destinadas às grandes multidões que o acompanhavam, também tinha alguma luz e instrução especial a comunicar aos seus seguidores, as quais não comunicava à grande congregação, visto que elas nem seriam por ela compreendidas nem apreciadas. Enviou seus discípulos a pregar, e ao voltarem de seu primeiro trabalho missionário e terem várias experiências a relatar quanto ao seu êxito na pregação do Evangelho do Reino de Deus, ele lhes disse: Vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Num lugar de reclusão, comunicou Jesus a seus discípulos as instruções, conselhos, avisos e correções que ele viu serem necessários na sua espécie de trabalho. Mas a instrução que então lhes deu não devia ser lançada a esmo ao grupo promíscuo, pois suas palavras se destinavam apenas aos seus discípulos. Em várias ocasiões em que o Senhor operara obras de cura, ordenou ele àqueles a quem abençoara que a ninguém contassem o que fizera. Devem eles ter ouvido suas exortações, reconhecido que Cristo não exigira levianamente silêncio de sua parte, mas tinha uma razão para sua ordem, e de modo algum deviam ter desrespeitado o seu expresso desejo. Deveria ter-lhe sido suficiente saber que ele desejava que observassem o seu próprio conselho e que tinha boas razões para seu premente pedido. Sabia o Senhor que, ao curar o enfermo, ao operar milagres para restaurar a vista dos cegos e para a purificação do leproso, punha em perigo sua própria vida. Pois, se os sacerdotes e príncipes não aceitassem as evidências de sua missão divina que ele lhes deu, haveriam de interpretar mal, dizer falsidades e contra ele fazer acusações. É verdade que ele fez abertamente muitos milagres, contudo, em muitos casos, pediu que aqueles a quem abençoara a ninguém contassem o que por eles fizera. Ao se levantar o preconceito, ao serem alimentados a inveja e o ciúme, e seu caminho embargado, abandonou as cidades e foi à procura dos que ouviriam a verdade que ele veio transmitir e a apreciariam. Achou o Senhor Jesus necessário esclarecer muitas coisas aos discípulos, coisas essas que ele não revelou às multidões. Tornou-lhes claramente manifestas as razões do ódio demonstrado para com eles pelos escribas, fariseus e sacerdotes, e lhes falou de seu sofrimento, traição e morte. Mas para o mundo não tornou tão claras essas questões. Tinha advertências a dar a seus seguidores, e diante deles desdobrou os tristes acontecimentos que haviam de ocorrer e o que eles deviam esperar.
deu a seus seguidores preciosa instrução que até nem mesmo eles compreenderam senão depois de sua morte, ressurreição e ascensão. Ao ser o Espírito Santo derramado sobre eles, foram-lhes todas essas coisas trazidas à lembrança, tudo o que ele lhes dissera. Traição da confiança. Era uma traição da sagrada confiança tomar aquilo que Jesus determinara que fosse conservado em segredo e publicá-lo aos outros, trazendo sobre a causa da verdade vitupério e prejuízo. O Senhor deu a seu povo apropriadas mensagens de advertência, repreensão, conselho e instrução. Mas não é próprio tirar essas mensagens de sua conexão e pô-las onde pareçam reforçar mensagens do erro. No folheto publicado pelo irmão S. e seus companheiros, ele acusou a Igreja de Deus de ser Babilônia e insiste em que haja uma separação da Igreja. Esta é uma obra que não é honrosa nem justa. Compondo aquele folheto, serviram-se de meu nome e de meus escritos para apoio do que eu desaprovo e denuncio como erro. O povo a quem esse folheto chegar às mãos acusar-me-á a mim da responsabilidade dessa falsa atitude, quando ela é completamente contrária aos ensinos de meus escritos e da luz que Deus me deu. Não hesito em dizer que os que insistem nessa obra estão muito enganados. Uma falsa mensagem. Desde anos tenho apresentado meu testemunho dizendo que, em surgindo quaisquer pessoas pretendendo possuir grande luz e, não obstante, advogando a demolição daquilo que o Senhor, por seus agentes humanos, tem estado a edificar, acham-se eles muito enganados e não trabalham em cooperação com Cristo. Aqueles que afirmam que as igrejas adventistas do sétimo dia constituem Babilônia ou qualquer parte de Babilônia, deveriam antes ficar em casa. Que eles se detenham e considerem qual é a mensagem que deve ser pregada presentemente. Em vez de trabalhar com meios divinos para preparar um povo que subsista no dia do Senhor, eles se puseram ao lado daquele que é um acusador dos irmãos, que os acusa dia e noite perante Deus. Agentes satânicos têm vindo das profundezas, inspirando os homens a unir-se numa confederação do mal, para perturbarem e atormentarem o povo de Deus, causando-lhe grande aflição. O mundo todo há de ser excitado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. É desígnio de Satanás fazer com que eles sejam exterminados da terra, a fim de que não seja contestada sua supremacia no mundo. As acusações de Satanás. Ao profeta foi apresentada a cena da acusação feita por Satanás. Diz ele: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote no céu. E que faz ele? Faz intercessão e expiação por seu povo que nele crê. Pela sua justiça imputada, são aceitos por Deus como sendo aqueles que estão manifestando ao mundo que reconhecem a fidelidade a Deus, observando todos os seus mandamentos. Satanás está cheio de maligno ódio contra eles, e para com eles manifesta o mesmo espírito que manifestou para com Jesus Cristo quando este estava na terra. Quando Jesus estava perante Pilatos, o governador romano procurou soltá-lo e desejou que o povo escolhesse libertar Jesus da prova pela qual estava prestes a passar. Apresentou à multidão que clamava o Filho de Deus e o criminoso Barrabás e perguntou: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O mundo foi instigado pela inimizade de Satanás, e quando lhe pediram que escolhesse entre o Filho de Deus e o criminoso Barrabás, escolheram um ladrão em vez de a Jesus. As multidões ignorantes foram levadas pelo raciocínio enganoso dos que estavam em posição elevada a rejeitar o Filho de Deus e a escolher em seu lugar um ladrão e assassino.
Lembremos-nos todos de que ainda estamos num mundo em que Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado e crucificado, em que ainda repousa a culpa de desprezar a Cristo e preferir um ladrão ao imaculado Filho de Deus. A menos que individualmente nos arrependamos diante de Deus devido à transgressão de sua lei e exerçamos fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o mundo tem rejeitado, estaremos sob a absoluta condenação que o ato de escolher a Barrabás em vez de a Cristo merece. Todo o mundo está hoje sob a acusação de deliberada rejeição e assassínio do Filho de Deus. A palavra de Deus registra que judeus e gentios, reis, governadores, ministros, sacerdotes e o povo, todas as classes e seitas que revelam o mesmo espírito de inveja, ódio, preconceito e descrença, manifestados pelos que levaram à morte o Filho de Deus, caso lhes fosse concedida a oportunidade, desempenhariam a mesma parte desempenhada pelos judeus e pelo povo do tempo de Cristo. Participariam do mesmo espírito que exigiu a morte do Filho de Deus. Na cena que representa a obra de Cristo em nosso favor e a determinada acusação de Satanás contra nós, Josué figura como sumo sacerdote e roga em favor do povo que guarda os mandamentos de Deus. Ao mesmo tempo, apresenta Satanás o povo de Deus como sendo grandes pecadores e apresenta diante de Deus a lista dos pecados que ele os tentou a cometer durante toda a vida e insiste em que, devido às suas grandes transgressões, sejam eles entregues nas suas mãos para serem destruídos. Insiste em que não sejam protegidos pelos anjos ministradores contra a confederação do mal. Está enfurecido porque não pode unir o povo de Deus nos laços do mundo para lhe prestar completa obediência. Reis, legisladores e governadores têm colocado sobre si o estigma do anticristo e são representados pelo dragão que sai a guerrear contra os santos, contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Em sua inimizade contra o povo de Deus também se revelam culpados da escolha de Barrabás em vez de Cristo. O mundo é chamado às contas. Deus tem uma controvérsia contra o mundo. Quando se assentar o juízo e se abrirem os livros, terá ele terríveis contas a ajustar. O que faria agora o mundo temer e tremer não estivessem os homens cegados e enfeitiçados pelas ilusões e enganos satânicos. Deus pedirá contas ao mundo da morte de seu Filho unigênito, a quem em todos os intentos e propósitos o mundo crucifica de novo e expõe ao opróbrio ao perseguir o seu povo. O mundo tem rejeitado a Cristo na pessoa de seus santos, tem desprezado as mensagens ao recusar receber as mensagens dos profetas, apóstolos e mensageiros. Tem rejeitado aos que são colaboradores de Cristo, e disso terá de dar contas. Satanás está à testa de todos os acusadores dos irmãos, mas ao apresentar ele os pecados do povo de Deus, que lhe responde o Senhor? Diz: o Senhor te repreenda, não a Josué, que é o representante do provado e escolhido povo de Deus, mas, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Satanás representara o escolhido e leal povo de Deus como estando cheio de corrupção e pecado. Podia descrever os pecados específicos de que se haviam tornado culpados. Não havia ele posto em ação toda a confederação do mal para levá-los a esses mesmos pecados por meio de suas artes sedutoras? Mas se haviam arrependido. Haviam aceito a justiça de Cristo. Estavam, portanto, diante de Deus trajando as vestes da justiça de Cristo. E então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Todo o pecado de que haviam sido culpados estava perdoado, e eles estavam diante de Deus como escolhidos e verdadeiros, como inocentes, como perfeitos, como se nunca tivessem pecado. A palavra encorajadora.
E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram os anjos de Deus uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos. E o anjo do Senhor, Jesus, seu Redentor, estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Gostaria que todos os que dizem crer na verdade presente pensassem seriamente nas coisas maravilhosas apresentadas neste capítulo. Embora o povo de Deus seja débil e cercado de fraquezas, os que se voltam da deslealdade para com Deus nesta geração ímpia e perversa e retornam à lealdade, permanecendo firmes na vindicação da lei de Deus, tapando a brecha feita pelo homem do pecado sob a direção de Satanás, serão considerados filhos de Deus e pela justiça de Cristo estarão perfeitos diante de Deus. A verdade não jazerá sempre no pó para ser espezinhada pelos homens. Será magnificada e feita honrosa. Ainda se levantará e brilhará em todo o seu natural esplendor e permanecerá firme para sempre e sempre. As palavras de acusação não vêm de Deus. Deus tem um povo em que todo o céu se acha interessado, e eles são o único objeto na terra precioso ao coração de Deus. Que todos os que lerem estas palavras lhes deem toda a consideração, pois em nome de Jesus desejo com elas impressionar cada alma. Quando se levanta alguém de nosso meio ou fora de nós, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número dos de Babilônia e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela, podereis saber que esse tal não é portador da mensagem de verdade. Não o recebais, não lhe desejeis bom êxito, pois Deus não falou por ele, nem lhe confiou uma mensagem, mas ele correu antes de ser enviado. A mensagem contida no folheto intitulado Alto Clamor é um engano. Semelhantes mensagens hão de apresentar-se, e delas será declarado serem enviadas de Deus, mas tal declaração será falsa, pois não estão cheias de luz, mas de trevas. Surgirão mensagens de acusação contra o povo de Deus, imitando a obra feita por Satanás em acusar o povo de Deus. E estas mensagens serão proclamadas na mesma ocasião em que Deus diz a seu povo: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Uma obra de engano. Ver-se-á que estes que proclamam mensagens falsas não terão um alto senso de honra e integridade. Enganarão o povo e porão de mistura com o erro os testemunhos da irmã White, servindo-se de seu nome para dar influência à sua obra. Escolhem dos testemunhos certos trechos que acham que podem ser torcidos de modo a apoiar sua atitude e põem-nos numa moldura de falsidade, para que o seu erro tenha peso e seja aceito pelo povo. Dão falsa interpretação e aplicam mal o que Deus deu à igreja para advertir, aconselhar, reprovar, confortar e animar os que constituirão povo remanescente de Deus. Os que acolhem os testemunhos como a mensagem de Deus são por eles abençoados e auxiliados, mas os que os fragmentam simplesmente para apoiar alguma teoria ou ideia pessoal, para defender um procedimento errado, não serão abençoados e beneficiados por aquilo que ensinam. Pretender que a Igreja Adventista do Sétimo Dia seja a Babilônia é fazer a mesma declaração que faz Satanás, que é um acusador dos irmãos, acusando-os dia e noite perante Deus. Por esse mau emprego dos testemunhos, almas são levadas à perplexidade, porque não podem compreender a relação dos testemunhos para com a atitude assumida pelos que se acham no erro, pois Deus deseja que os testemunhos estejam sempre emoldurados na verdade. Os que advogam o erro dirão: o Senhor diz, quando o Senhor não falou.
Testificam em favor da falsidade e não da verdade. Se os que têm proclamado a mensagem de ser a igreja Babilônia tivessem empregado dinheiro gasto na publicação e circulação desse erro, em edificar em vez de demolir, teriam tornado evidente serem eles o povo que Deus está guiando. Há uma grande obra a ser feita no mundo, uma grande obra a ser feita nos campos estrangeiros. Têm de ser estabelecidas escolas para que a mocidade, as crianças e os de idade madura possam ser educados o mais rápido possível para entrar nos campos missionários. Há necessidade não só de ministros para campos estrangeiros, mas de sábios, judiciosos obreiros de todas as espécies. De todas as partes do mundo soa o clamor macedônico: passa e ajuda-nos. Recaindo sobre nós, como recai toda a responsabilidade de ir e pregar o Evangelho a toda a criatura, grande é a necessidade de homens e recursos, e Satanás opera de todos os modos concebíveis para deter os meios e impedir os homens de se empenharem na obra que deveriam estar fazendo. O dinheiro que deveria ser empregado em fazer a boa obra de construir casas de adoração e estabelecer escolas com o fim de educar obreiros para o campo missionário, preparar moços e moças, habilitando-os a sair e trabalhar pacientemente, inteligentemente, com toda perseverança, a fim de que sejam agentes por meio dos quais possa ser preparado um povo que subsista no grande dia de Deus. Esse dinheiro é desviado de seu curso de utilidade e bênção para um curso de dano e maldição. O grande dia de Deus está prestes a nos sobrevir e se apressa muito. E há uma grande obra a fazer, e esta deve ser feita com rapidez. Mas vemos que, em meio ao trabalho que deve ser feito, há os que, professando crer na verdade presente, não sabem como gastar os meios que lhes são confiados, e, devido à falta de um coração manso e humilde, não veem quão grande é a obra a fazer. Todos os que aprendem de Jesus serão cooperadores de Deus. Mas os que saem a proclamar erros, despendendo tempo e dinheiro num trabalho vão, colocam sobre os verdadeiros obreiros que estão em novos campos crescente responsabilidade, pois em vez de dedicarem seu tempo a advogar a verdade, são obrigados a anular a obra daqueles que estão proclamando falsidades e pretendendo ter a mensagem do céu. Se os que têm feito esta espécie de trabalho tivessem sentido a necessidade de atender à oração que Cristo fez a seu Pai, justamente antes da crucifixão, que os discípulos de Cristo fossem um como ele e o Pai eram um, não estariam desperdiçando os meios que lhes foram confiados e que são tão necessários ao avanço da verdade. Não estariam gastando precioso tempo e habilidade na disseminação do erro, necessitando assim de que o tempo do obreiro seja dedicado à anulação e extinção de sua influência. Trabalho dessa espécie não tem a inspiração de cima, mas de baixo. Quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz de seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis todos vós que acendeis fogo e vos cinges com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. A mensagem dada por aqueles que proclamam que a igreja é Babilônia tem dado a impressão de que Deus não tem uma igreja na terra. Uma igreja viva. Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante e não a igreja triunfante. Entristecemo-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no meio do campo. Mas dormindo os homens veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa,
direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Na parábola do trigo e do joio, vemos a razão de o joio não ser arrancado. Era para que o trigo não fosse desarraigado também com o joio. A opinião e o juízo humanos ocasionariam graves erros. Mas para que não se cometesse um erro e uma simples haste de trigo fosse desarraigada, diz o mestre: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então os anjos arrancarão o joio, que será destinado à destruição. Conquanto em nossas igrejas, que pretendem crer em verdades avançadas, haja pessoas em faltas e erros como o joio em meio do trigo, Deus é longânimo e paciente. Ele reprova e adverte o errante, mas não destrói os que são vagarosos em aprender a lição que lhes quer ensinar. Ele não desarraiga o joio no meio do trigo. O joio e o trigo devem crescer juntos até a ceifa, quando o trigo chegar ao seu completo desenvolvimento, e pelo caráter que apresentar quando amadurecido, ele se distinguirá perfeitamente do joio. A Igreja de Cristo na Terra será imperfeita, mas Deus não destrói sua Igreja por causa de sua imperfeição. Tem havido e haverá os que se acham possuídos de zelo, mas não com entendimento, os quais desejam purificar a igreja e desarraigar o joio do meio do trigo. Mas Cristo proveu luz especial quanto à maneira de tratar os que erram e os inconversos na igreja. Não devem os membros da igreja tomar alguma resolução espasmódica, zelosa, precipitada, ao excluir os que eles porventura considerem de caráter defeituoso. O joio aparecerá entre o trigo, mas causaria maior dano extirpá-lo, a menos que fosse do modo designado por Deus, do que deixá-lo crescer. Ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiramente convertidos, Satanás traz para sua comunhão pessoas não convertidas. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência opera a favor da purificação da igreja e a outra a favor da corrupção do povo de Deus. A Judas deram-se oportunidades. Jesus sabia que Judas tinha defeitos de caráter, mas não obstante ele o aceitou como discípulo e proporcionou-lhe os mesmos privilégios e oportunidades que proporcionara aos outros que escolhera. Judas ficou sem desculpa para a má conduta que depois seguiu. Ele poderia ter se tornado um obrador da palavra, como foram depois Pedro, Tiago e João e os outros discípulos. Jesus ministrou preciosas lições de instrução, de modo que os que com ele se associavam poderiam ter se convertido, não tendo necessidade de apegar-se aos defeitos que lhes manchavam o caráter. A igreja não é perfeita. Algumas pessoas parecem pensar que, ao entrar na igreja, ser-lhes-ão cumpridas as expectativas, e só encontrarão os que são puros e perfeitos. São zelosas na fé e, ao verem faltas dos membros da igreja, dizem: abandonamos o mundo para não nos associarmos com pessoas de mau caráter, mas aqui também está o mal, e perguntam, como os servos da parábola: por que tem então joio? Mas não precisamos ficar assim desapontados, pois o Senhor não nos autorizou a chegar à conclusão de que a igreja é perfeita. E todo o nosso zelo não terá êxito em tornar a igreja militante tão pura como a igreja triunfante. O Senhor nos proíbe proceder de qualquer maneira violenta contra aqueles que julgamos estarem em erro, e não devemos espalhar excomunhões e denúncias contra os que estão em falta. O homem finito é propenso a julgar mau caráter. Mas Deus não deixou a obra de julgar e de fazer pronunciamentos sobre o caráter com aqueles que para isto não estão preparados. Não devemos dizer o que constitui o trigo e o que constitui o joio. O tempo da colheita determinará completamente o caráter das duas classes especificadas sob a figura de joio e de trigo. A obra de separação é dada aos anjos de Deus e não entregue nas mãos de qualquer homem. A falsa doutrina é uma das influências satânicas que opera na igreja, e para ela traz aqueles cujo coração não está convertido. Os homens não obedecem às palavras de Jesus Cristo, buscando assim a unidade na fé, no espírito e na doutrina.
Não pelejam pela unidade do Espírito pela qual Cristo orou e que tornaria o testemunho dos discípulos de Cristo eficiente em convencer o mundo de que Deus enviara seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se entre os filhos de Deus houvesse a união porque Cristo orou, dariam eles um testemunho vivo e irradiariam resplendente luz que brilhasse entre as trevas morais do mundo. A Satanás é permitido tentar. Em vez da unidade que devia existir entre os crentes, há desunião, pois a Satanás é permitido entrar e, pelos seus especiosos enganos e ilusões, leva a ele os que de Cristo não estão aprendendo a mansidão e humildade de coração, a seguir um rumo diferente da igreja e, se possível, a quebrar-lhes a união. Levantam-se homens que falam coisas perversas para atrair discípulos para si. Pretendem que Deus lhes deu grande luz, mas como agem sob sua influência? Seguem eles a atitude assumida pelos 2 discípulos na viagem para Emaús? Ao receberem a luz, voltaram e foram ao encontro daqueles a quem Deus guiara e ainda estava guiando, e lhes contaram como haviam visto a Jesus e com ele tinham falado. Têm os homens que pretendem ter luz contra a igreja assumido tal atitude? Têm-se eles dirigido aos escolhidos de Deus para dar um testemunho vivo e dar-lhes evidências de que esta luz melhor os habilitaria a preparar um povo para subsistir no grande dia de Deus? Têm eles buscado o conselho dos que deram e ainda estão dando a verdade, transmitindo ao mundo a última mensagem de advertência? Têm-se eles aconselhado com os que têm tido profunda experiência nas coisas de Deus? Por que esses homens, tão cheios de zelo pela causa, não estiveram presentes na reunião da Associação Geral realizada em Battle Creek, como os devotos homens estiveram em Jerusalém por ocasião do derramamento do Espírito Santo? No grande coração da obra, homens abriram seus tesouros de luz e, enquanto o Senhor derramava seu Espírito sobre o povo, receberam esses homens a unção celestial. Enquanto se manifestavam entre o povo profundos toques do Espírito de Deus, e almas eram convertidas e corações endurecidos quebrantados, haviam os que davam ouvidos às sugestões de Satanás, e estes eram inspirados com o zelo que vem de baixo para saírem proclamando que o próprio povo que estava recebendo o Espírito Santo e que devia receber a chuva serôdia e a glória que deve iluminar todo o mundo era a Babilônia. Deu o Senhor a esses mensageiros sua mensagem? Não, pois essa não era uma mensagem verdadeira. A igreja é a luz do mundo. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. O mundo é uma oficina em que, pela cooperação de agentes humanos e divinos, Jesus está, por sua graça e divina misericórdia, fazendo experiências em corações humanos. Os anjos ficam admirados ao ver a transformação de caráter efetuada nos que se entregam a Deus e exprimem sua alegria em cânticos de arrebatado louvor a Deus e ao Cordeiro. Eles veem os que por natureza são filhos da ira convertidos e tornando-se cooperadores de Cristo na obra de atrair almas para Deus. Veem os que estavam em trevas tornando-se luzes a brilhar em meio da noite moral desta geração ímpia e perversa. Veem-nos preparar-se por uma experiência semelhante à de Cristo, a fim de sofrer com seu Senhor e ser depois participantes com Ele das glórias do céu. Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei pisada a pés e apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja é depositária das abundantes riquezas da graça de Cristo, e pela igreja será finalmente exibida a última e plena manifestação do amor de Deus ao mundo, que deve ser iluminado com sua glória. A oração de Cristo de que a igreja fosse uma, como ele e o Pai eram um, será afinal atendida.
Será conferido o rico dom do Espírito Santo e, por seu constante suprimento aos filhos de Deus, tornar-se-ão eles testemunhas no mundo do poder de Deus para a salvação. No mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. E todo homem que chamar a atenção do mundo e de outras igrejas para esta igreja, denunciando-a como Babilônia, está trabalhando de acordo com aquele que é o acusador dos irmãos. Será possível que dentre nós se levantem homens que falem coisas perversas, propagando os mesmos sentimentos que Satanás deseja ver disseminados no mundo, com referência aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus? Porventura não há trabalho bastante para satisfazer vosso zelo na apresentação da verdade aos que se acham nas trevas do erro? Como os que foram constituídos mordomos de haveres e habilidades, tendes empregado mal os bens do vosso Senhor, disseminando o erro. Todo o mundo está cheio de ódio contra os que proclamam a obrigatoriedade da lei de Deus, e a igreja que for leal a Jeová terá de empenhar-se num conflito mais que ordinário. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os que tiverem alguma compreensão do que significa esse conflito, não voltarão suas armas contra a igreja militante, mas com todas as suas forças hão de lutar pelo povo de Deus contra a confederação do mal. Os que se põem a proclamar uma mensagem sob sua responsabilidade pessoal e que, ao mesmo tempo que declaram ser ensinados e guiados por Deus, constituem sua obra especial derribar aquilo que Deus durante anos tem estado a erguer, não estão cumprindo a vontade de Deus. Saiba-se que esses homens se encontram do lado do grande enganador. Não os creiais. Estão se aliando com os inimigos de Deus e da verdade. Porão a ridículo a ordem estabelecida no ministério, considerando-a um sistema eclesiástico imperialista. Afastai-vos desses. Não tenhais comunhão com sua mensagem, por muito que eles citem os testemunhos e atrás deles busquem entrincheirar-se. Não os recebais, pois Deus não os incumbiu dessa obra. O resultado de semelhante obra será a incredulidade nos testemunhos e, nos limites do possível, tornarão sem efeito a obra que por anos tenho estado a fazer. Quase toda a minha vida tem sido dedicada a esta obra, mas meu encargo muitas vezes se tem tornado mais pesado pelo surgimento de homens que saíram a proclamar uma mensagem que Deus não lhes dera. Esta classe de obreiros maus tem escolhido porções dos testemunhos e tem-nas colocado numa moldura de erro, a fim de por esse meio dar influência a seus testemunhos falsos. Quando se tornar manifesto que sua mensagem é um erro, então os testemunhos postos na companhia do erro participam da mesma condenação. E o povo do mundo que não sabe que os testemunhos citados são extratos de cartas particulares, usadas sem meu consentimento, apresenta essa matéria como evidência de que minha obra não é de Deus, nem é verdadeira, mas falsa. Os que assim trazem má fama sobre a obra de Deus terão de responder perante ele pela obra que estão fazendo. Um ministério divinamente designado. Deus tem uma igreja e ela tem um ministério designado por ele. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O Senhor tem seus agentes designados, e uma igreja que tem sobrevivido a perseguições, conflitos e trevas. Jesus amou a igreja, e por ela se deu a si mesmo,
e ele a há de aperfeiçoar, refinar, enobrecer e elevar, de maneira que ela fique firme em meio das corruptoras influências deste mundo. Homens designados por Deus foram escolhidos para vigiar com zeloso cuidado, com vigilante perseverança, a fim de que a igreja não seja subvertida pelos malignos ardis de Satanás, mas que ela esteja no mundo para promover a glória de Deus entre os homens. Sempre haverá conflitos ferozes entre a igreja e o mundo. Mente entrará em contato com mente, princípio com princípio, a verdade com o erro. Mas na crise que em breve há de culminar e que já começou, os homens de experiência devem fazer a obra que Deus lhes designou e velar pelas almas como os que têm de dar contas. Os que estão levando esta mensagem errada, denunciando a igreja como sendo Babilônia, negligenciam a obra que Deus lhes determinou fazer, estão em oposição à organização, opõem-se à clara ordem de Deus, pronunciada por Malaquias com relação a trazer todos os dízimos ao tesouro da casa de Deus, e imaginam ter uma obra a fazer no sentido de advertir aqueles a quem Deus escolheu para levar avante sua mensagem de verdade. Esses obreiros não estão trazendo maior eficiência à causa e ao reino de Deus, mas estão empenhados numa obra idêntica àquela em que o inimigo de toda a justiça se empenha. Que estes homens que se levantam contra os meios e modos ordenados por Deus para levar avante sua obra nestes dias perigosos se despojem de todos os pontos de vista não escriturísticos quanto à natureza, ofício e poder dos agentes designados por Deus. Compreendam todos as palavras que agora escrevo. Os que são coobreiros de Deus são apenas instrumentos seus, e em si mesmos não possuem graça ou santidade essenciais. Unicamente quando estão cooperando com os seres celestiais é que têm êxito. São apenas vasos terrenos, os depositários aos quais Deus confia o tesouro de sua verdade. Poderá Paulo plantar, Apolo regar, mas é Deus tão somente que dá o crescimento. Deus fala por meio dos agentes por ele designados, e que nenhum homem nem grupo de homens insultem o Espírito de Deus, recusando-se a ouvir a mensagem da palavra divina dos lábios de seus mensageiros escolhidos. Recusando-se a ouvir a mensagem de Deus, fecham-se os homens num aposento de trevas, excluem sua própria alma das grandes bênçãos e roubam a Cristo da glória que lhe deveria ser dada, mostrando desrespeito para com os agentes que designou. Acautelai-vos contra os falsos mestres. Deus não é autor de confusão, mas de paz. Mas Satanás é inimigo vigilante que não dorme, sempre a trabalhar sobre mentes humanas, procurando solo para semear seu joio. Se encontra alguém a quem possa empurrar para o seu serviço, sugere-lhe ideias e teorias falsas, tornando-o zeloso em advogar o erro. A verdade não só converte, mas também opera a purificação do que a recebe. Jesus nos advertiu contra os falsos mestres. Desde o princípio de nossa obra, tem de quando em quando surgido homens a advogarem teorias novas e sensacionais. Mas se os que alegam crer na verdade se dirigissem aos que têm experiência e se aproximassem da palavra de Deus, num espírito dócil e humilde, examinando suas teorias à luz da verdade e com o auxílio dos irmãos que têm sido diligentes estudantes das Escrituras, e ao mesmo tempo suplicassem a Deus perguntando: é este o caminho do Senhor ou é uma vereda falsa para a qual Satanás me quer levar? Então receberiam luz e escapariam do laço do passarinheiro. Precavenham-se todos os nossos irmãos e irmãs de qualquer que marque tempo para o Senhor cumprir sua palavra a respeito de sua vinda, ou acerca de qualquer outra promessa de especial importância por ele feita. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Falsos mestres podem parecer muito zelosos na obra de Deus e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja suas teorias, mas como misturam o erro com a verdade, sua mensagem é de engano e levará almas para veredas falsas. Deve-se-lhes fazer oposição, não porque sejam homens maus,
mas porque são mestres de falsidade e procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade. Que lástima darem-se homens a tais trabalhos para descobrir alguma teoria errônea, quando existe abundância de preciosas gemas da verdade, pelas quais o povo pode ser enriquecido da mais santa fé. Em vez de ensinar a verdade, deixam a imaginação demorar-se naquilo que é novo e estranho, e lançam-se em desarmonia com aqueles que Deus usa para levar seu povo para a plataforma da verdade. Lançam de lado tudo o que já foi dito acerca da unidade de sentimento e pensamento e pisam sobre a oração de Cristo como se a unidade em favor da qual orou não fosse essencial e não houvesse necessidade de serem os seus seguidores como ele é um com o Pai. Escapam pela tangente e, como Jeú, convidam seus irmãos a seguirem seu exemplo de zelo pelo Senhor. Se seu zelo os levasse a trabalhar no mesmo rumo em que trabalham seus irmãos, que têm suportado o calor e fadiga do dia, se fossem tão perseverantes como eles para vencer desânimos e obstáculos, bem poderiam então ser imitados e Deus os aceitaria. Mas merecem ser condenados os homens que iniciam uma proclamação de possuírem maravilhosa luz e, ao mesmo tempo, puxam em sentido contrário aos agentes guiados por Deus. Foi este o procedimento de Coré, Datã e Abirã, e sua conduta se acha registrada como advertência a todos os outros. Não devemos fazer o que eles fizeram, acusar e condenar aqueles sobre os quais Deus colocou o peso da obra. Os que têm proclamado ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Babilônia, têm feito uso dos testemunhos para dar à sua atitude um aparente apoio. Mas por que é que não apresentaram aquilo que por anos tem sido a preocupação de minha mensagem, a unidade da Igreja? Por que não citaram as palavras do anjo, univos, univos, univos? Por que não repetiram a advertência, nem declararam o princípio de que na união há força, na divisão há fraqueza? São mensagens como as que esses homens têm proclamado, que dividem a Igreja e trazem sobre nós opróbrio perante os inimigos da verdade. E nessas mensagens se revela claramente a astuta operação do grande enganador que quer impedir a Igreja de alcançar a perfeição na unidade. Esses mestres seguem as labaredas de seu próprio fogo, agem segundo seu próprio juízo independente e embaraçam a verdade com falsas noções e teorias. Rejeitam o conselho de seus irmãos e avançam em seu próprio caminho até se tornarem justamente o que Satanás deseja, de espírito desequilibrado. Advirto meus irmãos a que se guardem contra a operação de Satanás em todas as formas. O grande adversário de Deus e do homem exulta hoje por ter tido êxito em iludir almas e em desviar seus meios e habilidade para condutos danosos. Seu dinheiro poderia ter sido empregado em promover a verdade presente, mas em vez disso foi expendido em apresentar noções que não têm base na verdade. Outro exemplo. Em 1845, um homem chamado Curtis fez obra semelhante no estado de Massachusetts. Apresentou uma falsa doutrina, entretecendo em suas teorias sentenças e trechos dos testemunhos, e publicou-as no The Star e em folhetos. Durante anos, essas produções trouxeram seus frutos daninhos, acarretando opróbrio sobre os testemunhos que, como um todo, de modo algum apoiavam sua obra. Meu marido escreveu-lhe, perguntando-lhe o que intencionava, apresentando os testemunhos entretecidos com suas próprias palavras em apoio daquilo a que nos opunhamos, e solicitou-lhe que corrigisse a impressão que seu trabalho causara. Ele se recusou terminantemente a fazê-lo, dizendo que suas teorias eram verdades e que as visões deviam ter corroborado seus pontos de vista, e que elas virtualmente as apoiavam, mas que eu me esquecera de escrever os assuntos que explanavam suas teorias. Sempre, desde o princípio da obra, tem surgido um após outro para efetuar essa espécie de trabalho, e eu tenho tido de dar-me ao incômodo e incorrer nas despesas de contradizer essas falsidades. Eles têm publicado suas teorias e iludido muitas almas, mas que Deus guarde as ovelhas do seu pasto.
Insto com os que professam crer na verdade, que andem em união com os irmãos. Não procureis dar ao mundo ocasião de dizer que somos extremistas, que somos desunidos, que um ensina uma coisa e outro outra. Evitai a dissensão, esteja cada qual em guarda, e seja cuidadoso a fim de que seja encontrado na brecha para restaurar a ruptura, em vez de se colocar junto do muro a procurar fazer uma brecha. Sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, e que exalta a norma de justiça nestes últimos dias. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra inferior a nenhuma outra, mas a toda superior em seus recursos para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Tem Deus agentes divinamente designados, homens a quem Ele está guiando, que suportaram o calor e a fadiga do dia, que cooperam com os instrumentos celestiais para promoverem o reino de Cristo em nosso mundo. Unam-se todos a esses agentes escolhidos e sejam afinal encontrados entre os que têm a paciência dos santos, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A carta. O que segue é a carta enviada ao irmão S., Napier, Nova Zelândia, 23 de março de 1893. Prezado irmão S., dirijo-vos algumas linhas. Não estou em harmonia com a posição que o irmão adotou, pois me foi mostrado pelo Senhor que justamente tal posição assumirão os que laboram em erro. Paulo nos deu advertências a esse respeito, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meu irmão, soube que estás assumindo a posição de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia e de que todos os que se querem salvar devem sair dela. Não sois o único homem que o diabo tem enganado nessa questão. Durante os últimos 40 anos, um homem após outro tem se levantado alegando que o Senhor o enviou com a mesma mensagem. Mas permite-me dizer-vos, como a eles tenho dito, que essa mensagem que proclamais é um dos enganos satânicos destinados a criar confusão entre as igrejas. Meu irmão, certamente estás fora do caminho. A mensagem do segundo anjo devia ir à Babilônia, às igrejas, proclamando sua queda e convidando o povo a sair dela. Essa mesma mensagem deve ser proclamada pela segunda vez. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E proclamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Meu irmão, se estás ensinando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia, estás errado. Deus não vos deu nenhuma mensagem assim para proclamar. Satanás usará toda pessoa que possa ter acesso, inspirando homens a criar falsas teorias ou a se desviar por qualquer tangente errada para dar origem a um falso excitamento e assim desviar as almas do verdadeiro assunto para este tempo. Presumo que algumas pessoas poderão ser enganadas por vossa mensagem, porque estão cheias de curiosidade e do desejo de alguma coisa nova. Entristece-me verdadeiramente ser desenganado de qualquer maneira pelas sugestões do inimigo, pois sei que a teoria que advogais não é verdade. Apresentando as ideias que apresentais, causareis grande prejuízo tanto a vós mesmo como aos outros. Não procureis interpretar mal, torcer e perverter os testemunhos para justificar qualquer mensagem de erro. Muitos já têm passado por esse terreno e têm causado grande mal.
Ao saírem outros precipitadamente, cheios de zelo, para proclamar essa mensagem vez após vez, foi-me mostrado não ser ela a verdade. Compreendo que também estás proclamando que não devemos dar o dízimo. Meu irmão, tirai o sapato de vossos pés, pois o lugar em que estais é terra santa. O Senhor falou com relação a dar os dízimos. Ele disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Mas ao mesmo tempo em que pronuncia uma bênção sobre todos os que trazem seus dízimos, pronuncia uma maldição sobre os que os retêm. Muito recentemente tive luz direta do Senhor sobre essa questão, a de que muitos adventistas do sétimo dia estavam roubando a Deus nos dízimos e ofertas, e me foi claramente revelado que Malaquias apresentou o caso como ele realmente é. Como ousa, então, o homem até mesmo pensar em seu coração que uma sugestão para reter os dízimos e ofertas vem do Senhor? Onde, meu irmão, vos desviastes do caminho? Oh, ponde os vossos pés de novo no caminho reto. Estamos perto do fim, mas se vós ou qualquer outro homem fordes seduzidos pelo inimigo e levados a estabelecer o tempo para a vinda de Cristo, estareis fazendo o mesmo mau trabalho que causou a ruína da alma dos que isto fizeram no passado. Se estiverdes levando o jugo de Cristo, se estiverdes levantando sua carga, vereis que há muito a fazer nos mesmos ramos em que os servos de Deus estão trabalhando, em pregar a Cristo e este crucificado. Mas qualquer que se lance a proclamar uma mensagem que anuncia a hora, o dia ou o ano do aparecimento de Cristo, tomou um jugo e está proclamando uma mensagem que o Senhor nunca lhe deu. Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. A verdade é um poder santificador. Mas a igreja militante não é a igreja triunfante. Há joio entre o trigo. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Foi a pergunta do servo. Mas o pai de família respondeu: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. A rede do evangelho apanha não só peixes bons, mas também ruins, e só o Senhor sabe quem são os seus. É nosso dever individual andar humildemente com Deus. Não devemos buscar nenhuma mensagem estranha, nova. Não devemos pensar que os escolhidos de Deus que procuram andar na luz componham Babilônia. As igrejas denominacionais caídas é que são Babilônia. Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da existência de Cristo antes de seu nascimento em Belém, a defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado dia de Deus. Estes erros e outros semelhantes são apresentados ao mundo pelas várias igrejas, e assim se cumprem as escrituras que dizem: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. É uma ira criada por doutrinas falsas, e que quando reis e presidentes sorvem esse vinho da ira da sua prostituição, enchem-se de ódio contra os que não concordam com as heresias falsas e satânicas, que exaltam o sábado falso e levam os homens a pisarem a pés o monumento de Deus. Anjos caídos formam na terra confederações com homens maus. Nessa época aparecerá o anticristo como o Cristo verdadeiro, e então a lei de Deus será anulada completamente entre as nações do mundo. Sazonará a rebelião contra a santa lei de Deus. Mas o verdadeiro chefe de toda essa rebelião é Satanás, disfarçado em anjo de luz. Os homens serão iludidos e o exaltarão ao lugar de Deus, deificando-o. Mas a onipotência intervirá, e as igrejas apostatadas que se unirem na exaltação de Satanás se expedirá a sentença. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga.
O alvo da pregação não é apenas prestar informação nem meramente convencer o intelecto. A pregação da palavra deve apelar ao intelecto e comunicar conhecimento. Deve ela, porém, fazer mais do que isto. As palavras do ministro devem alcançar o coração dos ouvintes. The Review and Herald, 22 de dezembro de 1904.